Muito provavelmente você já ouviu falar de um sistema de ensino chamado PBL, que é o Problem Based Learning, ou então aprendizado baseado em problema, e que a proposta desse tipo de ensino, qual que é? Estabelecer um tipo de problema, por exemplo, um caso clínico, e por meio deste caso ou deste problema, guiar os alunos para entender determinados conteúdos. Aqui, eu vou fazer uma adaptação. Não vou falar do PBL. Vou falar de algumas temáticas baseadas em incoerências de profissionais. Incoerências estas feitas, neste caso, por meio de prescrições bizarras. Suplementos alimentares sendo prescritos de forma totalmente esquisita, que não tem muito sentido. E o que eu vou mostrar para vocês é uma prescrição que de vez em quando eu recebo algumas coisas assim, e por um lado é divertido porque dá para ver o quanto tem de coisa esquisita sendo feita por aí, mas da mesma forma paira sobre minha mente assim, pobre coitado ou pobre coitada de quem comprou tudo isso daí que eu vou mostrar. Então nessa prescrição vou mostrar o pré-treino e o pós-treino, e que não tem sentido absolutamente algum. E aí, na composição, vocês verão que existe, antes do treino, Whey Protein, BCAA, e são esses dois que eu vou comentar. Tem outras coisas também, mas aí só essa prescrição esquisita já dá para fazer várias discussões a respeito. E depois do exercício físico, existe o Whey Protein de novo e BCAA, e junto, né, para dar uma piorada na situação, glutamina. Ai, cara, é de vontade assim, de torcer o fígado, cara. É impressionante. E para piorar um pouquinho mais, antes do exercício físico, o Whey Protein concentrada. Depois do exercício físico, o Whey Protein isolada. Né? Então, vamos dar uma olhadinha exatamente na composição que foi feita essas duas prescrições. O pré e o pós-treino. Bem, essa daqui é a prescrição, esboçada como pré-treino, que no caso foi um treino de musculação, sendo prescritos os seguintes itens: 30 gramas de carboidrato, 30 gramas de oximase, 30 gramas de batata doce em pó. Assim, é desesperador. Isso daqui fica para um outro momento, essa combinação, o oximase com batata doce em pó. Continuando. 30 gramas de whey protein na forma concentrada, mais 3 gramas de BCAAs, que poderiam estar tanto em pó quanto em comprimidos ou cápsulas, mais 5 gramas de creatina. No pós-exercício físico, 60 gramas de maltodextrina, 30 gramas de whey protein isolada, 3 gramas de BCAA, novamente, mais os 5 gramas de glutamina. Então assim, frente a essa bruxaria toda aqui, essa coisa bem sombria, vamos brincar um pouquinho a respeito disso. Este whey protein, esta dose de whey protein, com este BCAA, antes do exercício físico. E depois, vamos para o pós-exercício físico, chamando à tona esta dose de whey protein isolada, mais esta dose de BCAA, mais esta pobre coitada da glutamina. Frente a isso daí, então, vamos chamar a atenção para um aspecto. Primeira coisa, a partir do momento que se ingere proteína ou então aminoácidos, espera-se que ocorra elevação da síntese proteica. Poderíamos nos referir aqui, um pouco mais especificamente, à síntese proteica muscular esquelética. Então vamos colocar
como síntese proteica muscular, SPM. A oferta de aminoácidos induz a elevação, ou no caso induz, a síntese proteica muscular. Destes aminoácidos aqui, cabe lembrar que nós temos uma combinação, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, sendo que os essenciais são aqueles aminoácidos que nós não conseguimos produzir, e os essenciais são aqueles que nós não conseguimos produzir, e os não essenciais são aqueles que nós produzimos e não são necessários. Não se faz necessária a presença deles na alimentação, porque nós conseguimos então atender a nossa demanda, com exceção de alguns que podem ser considerados como aminoácidos condicionalmente essenciais, que aí eles passam a ser importantes na oferta dietética, porém em condições específicas, e normalmente essas condições elas são condições patológicas. Pois bem, uma vez tendo isso em mente, pensando no ponto de vista dietético, os aminoácidos necessários seriam os essenciais. Nenhuma proteína na alimentação fornece exclusivamente aminoácidos essenciais. Todas elas fornecem um mix de não essenciais com essenciais. Se esses daqui são os importantes para que a síntese proteica de fato ocorra da forma que tem que acontecer, a dúvida é quanto que eu preciso ingerir de proteína para atingir a quantidade de essenciais para minha musculatura esquelética conseguir produzir aquilo que ela necessitar de proteínas. Desses aminoácidos essenciais, que são 9 no caso, um deles é a leucina. E a leucina é considerada, vamos colocá-la aqui. Então a leucina, ela é considerada a sinalizadora da síntese proteica. E isso não acontece especificamente na musculatura esquelética, acontece em qualquer célula do nosso organismo. Você quer falar isso, senão você vai quebrar tudo. E aí, no músculo, o processo é o mesmo. Então a leucina é quem sinaliza as nossas células para que a síntese proteica se aumente ou se eleve. Isso daqui acontece por meio daquela famosa molécula chamada mTOR. Tá vendo? Você vai fazer toda a bagunça. Fica aí. Porém, a leucina ela é uma somente componente de todos os aminoácidos essenciais que nós necessitamos. Para que a síntese proteica muscular ocorra na sua forma máxima, e o que significa forma máxima? Significa amplitude máxima, o quantos por cento por hora ou por minuto a gente consegue produzir de proteínas, e por quanto tempo essa síntese proteica perdurará. Se nós desenhássemos um gráfico, nós faríamos algo mais ou menos assim. Síntese proteica aqui ao lado, que pode ser a síntese proteica muscular. Essa daqui seria a nossa síntese proteica basal. A partir do momento em que o indivíduo realiza, então, uma refeição, vamos pensar aí numa refeição contendo aminoácidos, por enquanto não importa quais são esses aminoácidos, a síntese proteica se eleva e depois ela vai se reduzir e voltar para os valores basais. A síntese proteica máxima seria o quê? A elevação máxima da amplitude, no caso a elevação, a maior amplitude, quantos por cento por hora, vamos falar da musculatura, a musculatura produziria ou produzirá de proteínas, e por quanto tempo essa síntese durará. Aqui embaixo nós poderíamos colocar horas, por exemplo. Quanto maior é essa amplitude e maior é esse tempo, melhor é a síntese proteica. Se quisermos síntese proteica máxima, amplitude máxima, o máximo de amplitude possível e o máximo de tempo possível. Lembrem-se que a leucina é a sinalizadora do processo. Ela não é a responsável por produzir todos os efeitos. Por qual razão? Porque para que nossa musculatura tenha a síntese máxima acontecendo, amplitude e tempo,
Nós precisamos de todos os aminoácidos essenciais sendo ofertados a partir da alimentação. Leucina é um só. Os BCAAs são 3, leucina, isoleucina e valina. Portanto, vamos imaginar duas coisas. Uma refeição perfeita seria qual? Aquela que eu ofertasse para o indivíduo o sinalizador, que seria a leucina, mais todas as matérias-primas necessárias para que as proteínas pudessem ser produzidas, que nesse caso seriam todos os outros 8 aminoácidos essenciais. Não quer dizer que nós utilizaremos só os essenciais para produzir nossas proteínas. Nós também vamos usar não essenciais. Porém, lembre-se que os não essenciais nós mesmos conseguimos produzir. Vamos dar uma olhadinha nessa figura, porque ela ilustra um pouquinho exatamente essa questão. Leucina no sangue, aqui no eixo Y, e no eixo X estaria mostrando, poderíamos dizer, seria o tempo, embora não esteja sendo representado aqui nesse desenho. E existem 3 faixas separadas, representando concentração de leucina baixa, que seria essa primeira faixa cinza, uma concentração de leucina no sangue ótima, que seria a faixa branca, e a concentração aqui em cima, que seria essa terceira faixinha, aqui agora representada como cinza, que representaria uma quantidade excedente de leucina, ou seja, não excedente negativa, mas excedente de forma desnecessária. E aí o autor está representando como se a ingestão proteica de uma proteína qualquer estivesse sendo realizada nesse momento aqui. Uma refeição com pequena quantidade de proteína produziria uma pequena elevação da leucinemia. Leucina no sangue. Uma segunda refeição com uma quantidade de proteína maior produziria uma elevação da leucinemia maior, e que nesse caso cairia dentro dessa faixa considerada ótima. Essa faixa ela é uma faixa aqui ilustrada hipoteticamente, ok? A terceira situação envolve uma oferta proteica que, por exemplo, foi realizada com uma quantidade mais elevada a ponto de ultrapassar essa faixa ótima, caindo nessa faixa excedente. Vamos verificar aqui ao lado o que o autor está querendo dizer. Que quando uma refeição proteica gera elevação de leucinemia a ponto de cair nesta faixa, não existe efeito estimulatório adicional sobre a síntese proteica muscular. Então a gente já pode tirar uma conclusão. A leucina ela é importante para a elevação da síntese proteica. Entretanto, não quer dizer que quanto mais, melhor. Agora vamos para esta faixa aqui embaixo. Quando uma oferta proteica é pequena e produz elevação modesta da leucina no sangue, o autor demonstra que esta elevação ela é insuficiente em termos de magnitude para produzir elevação da síntese proteica muscular máxima. Então, veja o seguinte, leucina é a sinalizadora e o slide estava demonstrando a concentração de leucina no sangue. Porém, a partir do momento que existe elevação ou um comportamento específico desse aminoácido ou de qualquer outro aminoácido no sangue, espera-se que essa repercussão também aconteça nas nossas células, no caso, na célula muscular esquelética. Se ingere uma quantidade pequena de proteína, leucina no sangue se eleva pouco, dentro da célula também existe pequena elevação. Eleva-se mais no sangue, eleva-se mais dentro da célula. Então é uma forma de tentar relacionar as diferenças de magnitude de mudança dos aminoácidos no sangue, e nesse caso a leucina, com o efeito sobre a síntese proteica da musculatura esquelética. Portanto, o que seria ideal, recapitulando um pouquinho? Produzir elevação de leucina no sangue naquela faixinha branca, faixinha do meio, que não é então nem insuficiente nem excedente, é a quantidade ótima, a quantidade
adequada. Mas lembre-se que não é necessário ou não adianta, não é ideal que oferte-se somente leucina. O alvo ou plano é leucina mais todos os aminoácidos essenciais. O estimulador mais toda a matéria-prima. Então, a pergunta que nós podemos fazer agora é: quanto de proteína que eu precisaria para atingir esta faixa de essa faixa de leucina no sangue e, fornecendo todos os aminoácidos essenciais, obter a elevação de síntese proteica da musculatura esquelética, e esta elevação de forma máxima. Lembra? Amplitude e tempo. Neste slide agora, nós vamos ver o seguinte: a oferta proteica de forma progressiva. Em uma única refeição, uma ingestão pequena de proteína. Depois, numa outra situação, vamos aumentar a dose de proteína. Vamos passar de 5 gramas de proteína, de 0, para 5, de 5 para 10, de 10 para 20 e de 20 para 40. Esse dado ele foi publicado em 2009 e as pessoas apresentavam em média 80 quilos, tá? Então essa é uma informação importante para ter uma noção de quanto que precisaria de proteína para que o indivíduo de outro peso pudesse ou precisasse, o quanto que ele precisaria. Sabendo-se o quanto que esses autores obtiveram nessas pessoas que tinham em torno de 80 quilos, é possível imaginar ou chegar na quantidade para qualquer outro peso que o indivíduo apresentar. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esta publicação mostra exatamente a titulação da oferta de proteína e o efeito sobre a síntese proteica muscular. Notem que o dado é expresso em porcentagem por hora e aqui embaixo existem as quantidades de proteína. O 0, que seria o placebo, ou seja, o nada, o ponto de controle. 5 gramas, que é o valor aqui do meio. 10 gramas, 20 e pula para 40. A proteína utilizada, nesse caso, foi a proteína do ovo, que é uma proteína considerada completa. Ela apresenta ótimo perfil de aminoácidos essenciais e, além disso, ela tem uma digestibilidade muito boa. Vamos perceber ou vamos notar o seguinte: quando os indivíduos saem do estado basal e consomem 5 gramas desta proteína, vejam que a síntese proteica muscular se eleva. De 5 para 10 gramas, não existe elevação do ponto de vista estatístico, mas percebam que existe um esboço de aumento. Aumento este que é novamente observado a partir do momento em que é ofertada a quantidade de 20 gramas desta proteína. De 20 para 40, percebam que a síntese proteica já não se eleva mais. Ou seja, a síntese proteica muscular, ela se comporta de uma forma dependente da ingestão de aminoácidos e de proteína por consequência, na verdade proteína e por consequência de aminoácidos. Só que tem um ponto máximo. Esse daqui é aquele chamado ponto máximo ou ponto de saturação da musculatura, ou então o momento em que a musculatura está cheia. Então, não é prudente pensar ou não tem sentido pensar que quanto mais proteína consumir, mais a síntese proteica se elevará. Na verdade, a gente até pode dizer que isso daí acontece, porém acontecerá até um certo ponto. Chegou esse ponto de oferta ótima, além disso, não existe um efeito adicional. Sendo assim, a intenção é o quê? Identificar este ponto. Para essas pessoas do trabalho demonstrado, que tinham em torno de 80 quilos, próximo de 20 gramas desta proteína teste foram suficientes para que essa síntese proteica muscular se elevasse ao máximo, uma vez que de 20 para 40, ou seja, dobrou a quantidade de proteína e por consequência de aminoácidos essenciais, a síntese proteica muscular não se elevou mais. E aí, olhando um pouquinho para aquilo que nós vimos lá, nessa proteína, a composição de aminoácidos apresentava em torno de 8,5% de leucina. Isso significa que
Em 20 gramas da proteína utilizada, que foi a proteína do ovo, aproximadamente 1,7 gramas de leucina foram ingeridos. Beleza. Isso em 20 gramas de proteína. De 20 para 40, quer dizer que nós estamos trabalhando com uma quantidade de mais ou menos 3,5 gramas de leucina. De 1,7 para quase 3,5, a síntese proteica não se elevou mais. Então significa que aquela primeira quantidade, próximo de 2 gramas, já foi suficiente para promover a sinalização máxima dessa síntese proteica muscular. Vamos então olhar a prescrição novamente, feita pelo cidadão. Percebam que a quantidade administrada nessa refeição antes do exercício físico foi de 30 gramas de whey protein, mais 3 gramas de BCAA. Não dá para saber exatamente aqui qual é a quantidade de leucina existente nesse BCAA, uma vez que a gente não tem a referência a respeito do produto que foi indicado. Porém, nem precisaria saber qual é essa quantidade, porque se nos atentarmos a este fato aqui, 30 gramas de whey protein, considerando o pó, se for uma proteína pura, que não seja misturada com qualquer outro componente, observaríamos aí cerca de 80% de concentração. Isso significa que nós teríamos algo em torno de 25 gramas de proteína dentro desse pó. Algo próximo disso daí. Certo? Em proteína do soro do leite, na whey protein, para 25 gramas de proteína, não estou falando do pó agora, estou falando da proteína, nós encontramos aproximadamente 2,5 a 3 gramas de leucina. Ou seja, se nós compararmos com aquele trabalho anterior, só essa quantidade de whey protein já ultrapassa a quantidade de proteína, a quantidade de leucina necessária para a elevação de síntese proteica máxima. Aí eu tenho uma informação para dar. Esse indivíduo não pesava mais do que 80 quilos. Portanto, já podemos dizer que essa pessoa estava consumindo além do necessário. É interessante isso daí, né? Agora, uma outra informação importante é que essa recomendação, essa prescrição, foi sugerida antes do exercício físico. O cidadão foi lá, fez a musculação. Depois da musculação, ele foi orientado a ingerir uma nova mistureba, né? E você se lembra lá que estavam 30 gramas de whey protein, agora na forma isolada, que, sério, em um outro momento a gente fala de proteína isolada e concentrada, mas basicamente no aspecto proteico estamos falando consumir 6 e consumir meia dúzia. É bizarro ter uma prescrição dessa. Mas vamos lá. Tinha mais 30 gramas de whey protein e tinha novamente uma dose de BCAA junto. E além disso, a glutamina. E a glutamina é um aminoácido não essencial que se enquadra na lista de um condicionalmente essencial e que ela adicionada a uma solução ou ela adicionada aos aminoácidos essenciais em quantidade adequada, ela não potencializa a síntese proteica e além disso, ela não favorece o ganho de massa muscular. Bem, então a gente já risca a glutamina do nosso caminho nesse momento. Vamos nos ater exatamente ao fato de ter uma repetição de dose de novamente 30 gramas, mais a repetição de dose dos BCAAs. Vamos voltar um pouquinho lá para o quadro. Lembrem-se que síntese proteica máxima é a que tem amplitude máxima e que dura por mais tempo, pelo máximo de tempo possível. Descobrimos qual é a quantidade de proteína necessária para ter essa amplitude máxima. Agora a questão é, por quanto tempo essa síntese proteica muscular perdura? Em uma situação de repouso, cerca de 3 a 4 horas. Na situação pós-exercício de musculação, essa síntese proteica perdura por pelo menos 5 horas. Isso significa, então, que não é nem 1 hora, nem 2 horas,
3 horas dependendo da situação, 4 horas dependendo da situação, 5 horas também depende de qual é o momento em que o indivíduo consumir. Vamos falar do exercício físico. Então, se atente um pouquinho a esse dado que eu vou projetar. Este trabalho foi publicado em 2007 por um grupo de pesquisadores bastante envolvido na compreensão do metabolismo proteico muscular esquelético. O que esses caras fizeram? Eles fizeram o seguinte: em uma situação, eles deram proteína para os indivíduos antes deles treinarem musculação. E em uma outra situação, eles deram a mesma refeição proteica depois da musculação. Nesse primeiro gráfico aqui, então, notem o pré, ou seja, consumo de proteína antes do exercício físico, e aqui o consumo da mesma refeição, e que a fonte proteica foi proteína do soro do leite, pós exercício físico. Aqui apresenta como parâmetro a concentração de um aminoácido no sangue arterial, que seria a fenilalanina, que eles usaram como marcador. Aqui embaixo, o tempo após o término do exercício. Então veja que aqui seria o 0, o pós-exercício físico imediato, 1 hora depois, 2 horas e assim por diante. Aqui é menos 60, 1 hora antes do término da musculação. Aqueles indivíduos que consumiram a refeição proteica depois do exercício físico, veja o seguinte: fizeram o exercício, neste ponto aqui, 1 hora depois, ingeriram a proteína, eles, depois do exercício físico, ingeriram a proteína e a aminoacidemia se elevou. E depois ela voltou aos valores basais progressivamente. Lembrando aqui que a análise foi feita por um período de 300 minutos. Agora vamos para este momento, essa situação em que os indivíduos consumiram a proteína antes do exercício físico, ou seja, 1 hora antes. Logo depois do exercício físico, logo no término do exercício, reparem que eles já apresentavam a aminoacidemia elevada e que ela caiu progressivamente. Qual é a diferença de uma situação para outra? Os indivíduos que consumiram a proteína antes do exercício já terminaram o exercício físico com os aminoácidos em maior concentração no sangue, e por consequência, espera-se que isso daí também aconteça na musculatura esquelética. Na situação em que o consumo foi feito depois do exercício físico, quer dizer que ele tem uma janela um pouco mais longa, um pouco maior, para que a aminoacidemia se eleve e esses aminoácidos cheguem na musculatura esquelética. A intenção dos autores era confirmar um dado de 2001 de que consumir a proteína antes do exercício físico poderia ser mais favorável para o anabolismo muscular, porque a musculatura já estaria, mesmo durante o exercício físico, exposta a um ambiente mais anabólico e não haveria necessidade de permanecer sem aminoácidos chegando ao tecido ou aos tecidos quando a proteína fosse consumida depois do exercício, uma vez que demora um tempo para digerir, absorver, chegar nas células da pessoa, nas células musculares, por exemplo. Bem, a entrada dos aminoácidos no sangue é uma coisa. Agora nos interessa ver o que acontece sobre um indicador de síntese proteica. Cada um destes símbolos é uma pessoa na situação em que eles consumiram a proteína antes do exercício e na situação depois do exercício físico. Esta linha aqui e esta aqui representa a média das duas condições. Notem que a síntese proteica mensurada por 4 horas foi exatamente igual quando os indivíduos consumiram essa proteína antes ou depois do exercício físico. Mas qual foi então essa análise de síntese proteica? O objetivo era avaliar a síntese proteica no pós-exercício físico, que foi o que os autores fizeram. Consumir a proteína antes do exercício, ou então consumir a proteína depois do exercício físico, e analisar a síntese proteica ao longo desse período pós-exercício físico,
gerou exatamente os mesmos resultados. E aí, dessa prescrição esquisita, no mínimo, né, estranha, que eu apresentei para vocês e que nós estamos fazendo que eu estou fazendo essa discussão, vejam que aquela refeição antes do exercício físico dele já tinha quantidade de proteína ótima e ainda foi suplementada com BCAAs, o que não haveria necessidade absolutamente alguma, e sabendo-se que aquela única refeição já produziria elevação de síntese proteica ao longo do período pós-exercício físico, o que descaracterizaria completamente a necessidade daquela nova refeição pós-exercício físico, com dose de proteína alta novamente, mais a suplementação de BCA, mais a suplementação do imprestável ali no caso, que seria o aminoácido glutamina. Portanto, nós temos aí algumas incoerências bem importantes instaladas nessa prescrição. Se você é uma pessoa que consome coisas parecidas, ou então prescreve coisas parecidas, repense alguns elementos. E se você for um pouco curioso também, veja quanto custa, ou quanto custaria um mês usando todas essas idiotices que foram prescritas. Veja, nem tudo vale a pena. E do que está aí, que nós vimos, quase nada vale a pena. Portanto, se você tiver alguma coisa assim parecida, alguma prescrição, alguma formulação, que dê pra gente discutir, mande para mim. A gente não precisa mostrar o santo, mas a gente pode contar o milagre. E aí, a gente vê o que tem de esquisitice saindo aí fora. Falou!